Bem, pessoal, vou fazer um vídeo agora sobre tontura para vocês entenderem direitinho quando o médico pede o exame ou não de imagem, qual exame ele pede para um paciente que está com tontura, né? A tontura, a primeira coisa que vocês têm que entender é que é um problema muito comum. Então, muita gente se queixa de tontura e nem sempre a gente médico, a gente vai pedir o exame de imagem específico para esse paciente. Por quê? Porque a gente vai olhar o contexto. Por exemplo, uma das principais causas de tontura são tonturas relacionadas a fatores emocionais. Então é muito comum um paciente com transtorno de ansiedade, né, queixar de tontura. Normalmente a gente vai ver os fatores associados a essa tontura. É uma tontura relacionada, né? Porque tontura é um termo amplo, né? Mas muitas vezes a gente, quando pergunta da tontura, a gente consegue fazer um tipo específico, né? Como por exemplo a vertigem. Eu sinto tudo rodar. Esses casos são muito direcionados para o otorrino, porque é justamente o otorrino que é o médico que vê essa parte do labirinto. Fiz muitos vídeos para vocês explicando direitinho essa parte do labirinto, que coordena nosso equilíbrio, até a questão do som, ele tem uma relação muito grande, né? E muitas vezes o paciente que tem esse tipo de vertigem, ele tem outras queixas, né? Ele às vezes queixa de zumbido, ele às vezes queixa, né? Sente tudo rodar e muitas vezes até chega a cair por causa disso, né? No caso do paciente que tem uma tontura, que é um quadro, né, que muitas vezes tem associado aos outros déficits focais, né, tem perda auditiva, né, tem às vezes uma fraqueza de um lado do corpo, pode ter tido uma convulsão ou não, a gente vai ficar preocupado e pensar em alterações mais específicas que a gente vai precisar de um exame de imagem específico, normalmente a ressonância, porque a gente pode pedir ressonância de encéfalo e ressonância também do ouvido, que é um exame que o radiologista vai focar mais nessa região do ouvido. Por que a ressonância? Porque é um exame que vê muito bem partes moles, então a gente consegue ver bem cérebro, consegue ver bem nervos cranianos, e se o paciente tem um tumor nessa região, ele vai estar muito bem identificado nesse exame de imagem. Então todo esse contexto, né, da tontura vai fazer a gente direcionar os exames, né? Algumas vezes é necessário a gente pedir a tomografia. Por quê? Porque a tomografia é muito melhor para a gente ver parte óssea. E a gente imagina, às vezes, que esse paciente pode ter algum problema na parte óssea. Por exemplo, nos casos das sinusites, né? A gente consegue ver muito bem. O paciente com problema na mastoide, né? Tem alguns tumores nessa região que pode também ser muito bem visualizado. Tumores ósseos também pela tomografia. Mas, normalmente, a ressonância vai fazer parte. Tem outros exames, claro, né? A audiometria, muitas vezes o otorrino vai pedir para ver como é que está essa parte auditiva. E tem exames específicos da otorrino que são pedidos para justamente ver como está funcionando direitinho você essa parte do equilíbrio. Então, é muito importante vocês não menosprezarem a tontura, tem que saber a causa, tem que saber por que você está tendo tontura e a partir daí o médico vai direcionar os exames.